Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é fácil criar um aplicativo utilizando o NativeScript, certo? É um vídeo apenas para apresentar a ferramenta, então eu vou criar um aplicativo, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, explicar cada coisa de forma detalhada, até porque o vídeo tem que ser curto, então o intuito é fazer um vídeo que dure aqui 15, no máximo 20 minutos, e vocês vejam, né, todo o processo de criação de um aplicativo bem simples, mas funcional. Beleza? Então vamos lá, estou aqui no site do NativeScript só para vocês terem como referência. E para criar um aplicativo com o NativeScript eu volto para o terminal, rodo o comando tns create. Eu vou criar um aplicativo, vou chamar ele de Task Manager Rápido, certo? E eu preciso especificar aqui, se eu quiser, na verdade, qual é o tipo de template de base que eu vou usar. Então eu vou usar aqui template Angular, que eu vou trabalhar usando o Angular. E aí ele vai baixar todas as dependências e instalar aqui os pacotes. Beleza, ele já criou aqui um aplicativo para mim, um projeto novo, né, no caso. E aí eu vou entrar na pasta que ele criou com o mesmo nome do projeto, né? O nome da pasta vai ser também Task Manager Rápido. E aí aqui dentro eu tenho todos os arquivos do projeto. Eu vou rodar aqui agora um code, ponto, para que eu possa abrir o projeto dentro do Visual Studio Code. E eu tenho também aqui já rodando o Genymotion, né, que é uma ferramenta para emulação do Android. O NativeScript você gera aplicativos tanto para Android quanto para iOS, usando apenas um código-fonte, mas no caso vou dar um exemplo aqui usando o Android. Já abri aqui o projeto dentro do Visual Studio Code, vou voltar aqui para o terminal, vou rodar o tns run Android, ou seja, ele vai fazer a compilação do projeto base que a gente já tem aqui, gerar um build e colocar o projeto já para rodar aqui dentro do emulador. Tudo isso de forma automática para mim, certo? Beleza, rodei aqui o build e aí o NativeScript já se encarregou de colocar o aplicativo para rodar aqui dentro do Genymotion. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o tema do aplicativo. Para isso, se você clicar aqui, ó, ele tem um aplicativo já pronto, só é uma lista de itens que você clica e ele abre um detalhes e aqui você volta, certo? Eu vou voltar aqui para a página da documentação do NativeScript, eu estou aqui dentro da parte de temas. Nessa parte aqui ele tem uma documentação vasta explicando como é que você aplica temas que o NativeScript já traz prontos, né? Temas que já deixam o seu aplicativo com cara de aplicativos profissionais. E você não precisa ter o trabalho de configurar manualmente isso, é só você aplicar o tema e é muito parecido com o Bootstrap. Quem já trabalha com HTML e Bootstrap, vocês vão ver aqui quando eu for modificar. Então facilita bastante para quem já tem esse conhecimento prévio. Eu tenho um curso que eu explico tudo isso aqui, todo esse passo a passo de configuração do NativeScript, de instalação das ferramentas, né, de tematizar um template. Eu explico nesse curso e no final desse vídeo eu vou deixar um presentinho para você que está assistindo. Então até o final do vídeo vocês vão ter um presentinho aí interessante para quem quiser aprender com profundidade. Então vamos lá. Ele fala aqui que você só precisa importar a cor do tema que você quiser. Ele já tem alguns temas aqui pré-definidos. Se você quiser ver os temas, tem um link aqui embaixo que ele mostra, né, uma prévia de todos os temas que tem. Eu vou utilizar o tema Blue, certo? Então deixa eu voltar aqui e vou pegar aqui o tema Blue, vou importar ele dentro da parte de temas do NativeScript. Copiei isso aqui. Observe que está desse jeito aqui, né? Meio cinza, o tema padrão. Volto aqui para o código-fonte, na parte de apps CSS, mantenho o tema base aqui, core, e colo esse tema blue aqui. Salvei e o NativeScript já se encarrega aqui de fazer um reload do projeto e recarregar aqui dentro do Genymotion. Então já voltou com o tema aqui alterado. Aqui em cima já alterou a cor do tema, né? Enfim, é bem simples, né? É só para vocês verem a alteração de tema. E a segunda mudança que eu vou fazer é criar algumas páginas aqui, né? Vai ser um aplicativo de gerenciamento de tarefas. Então, eu vou voltar aqui para o editor. Ele tem essa pasta aqui, itens, que é justamente a pasta que estão as páginas. Eu vou apagar, né? As páginas que vêm por padrão quando você cria um aplicativo. Apaguei aqui, eu vou começar a criar do zero. Primeiramente, eu vou criar dentro da pasta app uma outra pasta aqui que vai ser a pasta pages, que eu vou manter esse padrão, todas as páginas eu vou colocar aqui dentro. E eu vou criar um componente novo, a gente chama cada página de componente, né? No caso vai ser sign in, né? A página de login, a página inicial. Então sign in, cada página eu vou ter um arquivo com a lógica, signin.component.ts de TypeScript e um arquivo com o mesmo nome
que vai ser o template. Então, eu venho aqui, signin.component.html, certo? E aí, para criar um componente básico no Native Script aqui, utilizando o TypeScript e o Angular, eu importo lá do Angular/core o decorator component. E aqui embaixo eu inicializo aqui, né, component, informo o seletor, eu explico isso em detalhes também no curso. O seletor vai ser é o nome do componente, né, signin. Template URL, que é a localização que está a página de template, no caso aqui o signin.component.html, então está dentro aqui de ponto barra, ou seja, a própria pasta, barra signin.component.html, certo? Aqui eu vou também ter que especificar o módulo ID, no caso, eu também explico isso no curso, o módulo.id. Então, já defini aqui a configuração básica do componente, vou criar uma classe Sport Class. O nome da classe é o mesmo nome aqui do componente, então signin, só que no caso em camel case, né? Signin com o sufixo component. A classe base está pronta, depois vou adicionar algumas coisas aqui, mas por enquanto vou deixar dessa forma. Volto aqui para o template, e aí cada página do template tem um action bar, ou seja, é o título, né? Essa parte aqui de cima, essa barra aqui azul no caso, né, da página. Então, action bar, vou criar uma página nova, action bar. Vou passar um título para essa página, no caso vou chamar aqui de autenticação. Uma classe, eu preciso passar essa classe, que é como se fosse trabalhando com HTML, né? Vocês percebem que é muito parecido com a estrutura de HTML, né? E nessa classe aqui eu vou passar a classe action bar, né, para poder aplicar os temas do Native Script nessa barra, né, ser aplicado automaticamente. Isso está explicado também aqui na documentação do Native Script, certo? Então aqui estou aplicando o tema padrão, no caso o tema azul, né, que eu tiver escolhido. Criei aqui a barra inicial aqui, action, e agora eu vou fazer com que essa página seja a página inicial do aplicativo. Então eu vou voltar aqui no app module, que é onde eu importo aqui os componentes e módulos. Esses dois aqui componentes eu já posso, esses três aqui, né, esse serviço eu posso remover, porque foram as páginas que eu excluí. Removi aqui todo mundo e vou chamar aqui a página que eu acabei de criar, import, e aí eu vou pegar o componente que eu criei, né, ponto barra pages barra signin component, e vou declarar ele aqui. E nas rotas eu faço a mesma coisa, venho aqui no app routing, a parte de configuração das rotas, apago esses dois componentes aqui que eu não estou usando mais, importo lá o componente que eu criei, está dentro de ponto barra pages barra signin component, trago ele aqui, e eu vou apagar essa última rota e vou criar uma rota nova aqui chamada signin. O componente dessa rota é o signin component, e aqui nesse path aqui redirect eu vou pedir para ele redirecionar para signin, certo? Ou seja, a página inicial ser essa. Bom, isso aqui é o suficiente para que ele já abra aqui. Deixa eu ver se ele recarregou o aplicativo. Pronto, já recarregou com a página de autenticação aqui, que está em branco por enquanto, tá? Vou fechar aqui o app module e o app routing por enquanto e volto aqui para o signin para a gente fazer o template. Eu já tenho aqui uma base pronta, eu vou copiar e colar e vou explicar para vocês. Beleza, eu colei aqui dentro o código fonte que eu já tenho pronto aqui para esse template, e todo esse código fonte, todas essas configurações aqui que eu fiz podem ser encontradas aqui na documentação do Native Script, tá? E também eu explico isso no curso que eu tenho para quem quiser aprofundar melhor. Mas basicamente é esse trecho aqui que ele explica, né, de formulários, quais as opções e classes que você usa para configurar o seu formulário. E aí, deixa eu voltar para o código fonte e abrir aqui o Genymotion ao lado. Vocês observam que eu vou explicar para vocês aqui de forma rápida o seguinte: cada stack layout desse, imagine, faça um comparativo como se fosse uma tag div lá no HTML. Você cria uma div, dentro da div você coloca as tags do HTML para poder configurar. Então aqui a ideia é mais ou menos a mesma ideia, né? Você vai criar aqui uma tag div, né? No caso aqui é um stack layout, para agrupar um formulário, e aí você tem dentro dessa stack layout uma outra stack layout que agrupa 3 componentes. Essa primeira stack layout aqui, também como se fosse uma div que está agrupando aqui componentes, é referente à parte de e-mail. Então, se vocês abrirem aqui, ó, tenho aqui o e-mail, ele é justamente essa stack layout aqui. Eu tenho um label, né, com o nome aqui e-mail, eu tenho um text field com algumas configurações aqui de e-mail, né, que já vem pronta,
E eu tenho aqui esse stack que é como se fosse um traço, né? Que é esse tracinho aqui para montar esse campo, esse tema desse jeito. E aqui embaixo, nessa outra stack, eu tenho a parte da senha, né? Um label também com o nome senha, um text field para você inserir aqui a senha, tem o security true aqui, que é para ocultar os caracteres, né? E tem um outro tracinho aqui para montar, né, o campo para ficar com a estilização mais bonitinha. Então, tem essa configuração e tem dois botões aqui. Então, o botão 1, BTN Primary. Observe que isso também é muito parecido com o Bootstrap, né? Quem já trabalhou com Bootstrap não vai estranhar isso. O texto aqui desse botão é entrar e tem aqui um evento chamado tap com referência a um método sign-in user. Eu vou explicar isso já já. Aqui embaixo tem outro botão, né, com a outra configuração aqui de tema, no caso. Observe que ele obedece à mesma estrutura de cores, né, que já tem configurado lá no tema padrão. Eu não tenho que mexer nada disso, que ele já me dá tudo pronto. E tem um texto aqui, criar conta, esse botão de baixo. Tem um evento tap que está associado, né, a um create account. Evento tap no NativeScript é mais ou menos um evento click, né, como se fosse o evento click que a gente tem lá no HTML, no JavaScript padrão. Então, quando você clicar, ele vai acionar o sign-in user. E onde é que está esse sign-in user? A gente vai definir ele aqui agora na parte lógica do nosso componente. Então aqui, ó, onde a gente definiu a classe, a gente define o método. Então eu vou vir aqui fazer um public sign-in user e aí eu vou dizer o que ele tem que fazer. Da mesma forma, eu tenho aqui o create account. Então toda a lógica fica aqui, ó, no código atrás do HTML, do template, para não ficar misturado lá com as configurações de template do nosso aplicativo, certo? Então create account. O que é que eu vou fazer nesses dois aqui? Primeiro eu vou importar um outro recurso aqui do Angular, que é do Angular Router, que é o próprio router, ou seja, o roteador. Com esse router eu posso fazer navegação dentro do aplicativo, né? Então isso aqui já faz parte do Angular. Eu preciso declarar aqui um construtor e passar ele aqui com uma injeção de dependência. Isso também eu explico em detalhes lá no curso, para quem quiser ver. O curso explica, são quase 50 horas, onde eu explico o Angular e explico também o NativeScript. Então aqui eu tenho esse router e aí eu tenho agora um atributo router, no caso um objeto router aqui dentro disponível para mim. Então quando o cara clicar em sign in, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar um this.router.navigate e eu passo aqui dentro, ó, uma URL para onde eu quero que ele navegue. Por enquanto eu vou deixar em branco, mas quando eu criar um outro componente aqui que vai ser a lista de tarefas, eu vou falar para ele redirecionar aqui para a lista de tarefas. No curso, né, eu explico como você faz a autenticação usando um servidor externo, salvar, manter uma sessão no aplicativo, você criar cadastro de usuário, né, tem todo esse passo aí de comunicação com o servidor. Mas eu não vou fazer isso aqui porque senão vai ficar muito longo, né, o vídeo, e o intuito não é esse. Mas no curso eu explico justamente isso, né, como você fazer a autenticação usando um servidor que no caso é uma API, um back-end, utilizando o Ruby on Rails, que eu também ensino como criar nesse mesmo curso, certo? Então aqui agora eu vou fazer no Create Account, quando o cara clicar, eu vou simplesmente fazer uma chamada aqui de um alert, vocês vão ver, né, que ele vai... Esse alert aqui é JavaScript, né, tudo isso aqui é muito parecido para quem trabalha com JavaScript, tudo isso aqui é bem tranquilo. E apesar de ser um código JavaScript, o próprio NativeScript se encarrega de chamar um componente nativo, já que tudo isso aqui é transformado, né, em nativo. Nada disso aqui é HTML, tá? Tudo isso aqui é componente nativo do Android, e se você estiver trabalhando com iOS, vai ser componente nativo do iOS, certo? Ou seja, é muito mais performática. São muito mais performáticos os nossos aplicativos. Quando aqui criar conta, é só um avisozinho, né? E aí, vou salvar esse código, ele vai recompilar aqui, abrindo novamente, cliquei em criar conta, ele me exibe aqui esse alert, que você percebe que é o componente de alerta do próprio Android, certo? Vou voltar agora para o código fonte e vou criar o componente de tarefas, né? A lista de tarefas. Vou criar outra pasta aqui chamada tasks, e eu sigo o mesmo padrão aqui dentro dessa pasta, no caso tasks.component.ts, que é a parte lógica do componente, e eu crio também um template aqui dentro, new file tasks.component.html. E aqui dentro do componente tasks eu vou definir uma lista de tarefas, vou usar o seguinte, vou importar aqui também, todo componente tem que ter aqui o decorator component, que vem do Angular Core, né? E aí eu configuro aqui o meu componente passando um seletor, no caso aqui eu vou chamar de tasks. O template URL eu vou passar justamente aqui o tasks.html,
.tasks.component.html e o módulo ID eu vou passar módulo.id. Isso eu explico em detalhes lá no curso também. Vou exportar aqui uma classe chamada tasks component e eu vou definir aqui um array tasks, né, do tipo array de strings. Vou trabalhar com strings simples aqui. No curso eu trabalho com objetos mais complexos, né, modelagem de objetos, tudo tem atributos lá, tudo certinho. E aqui eu vou trabalhar com strings simples. Vou criar uma lista de tarefas. Eu vou copiar aqui uma lista de coisas de tarefas já prontas e vou colar aqui dentro. Pronto, montei aqui uma lista de tarefas, tem tarefas repetidas aqui, mas é só para a gente poder ilustrar. Ponto e vírgula. Pronto, defini aqui a lista, agora eu vou voltar para o template de tarefas. Deixa eu fechar aqui o sign-in por enquanto e fechar o sign-in component também e trabalhar somente na parte de tarefas aqui. Um detalhe aqui importante que é o seguinte, essa lista de tarefas eu estou definindo ela manualmente aqui dentro do próprio código-fonte, mas óbvio que o correto é você trazer ela de um banco de dados externo. E a gente faz isso também no curso, né? No curso eu faço requisições HTTP no back-end e o back-end me retorna um JSON contendo todas as tarefas e aí através desse JSON que eu alimento o aplicativo. Então você se autentica na sua conta, mostra como você criar a sua conta, você cria suas tarefas para a sua própria conta e aí você pode logar em qualquer celular usando a mesma conta que você criou, ele vai carregar as tarefas diretamente do servidor. Certo? Aqui, para fins de ilustração, eu vou definir manualmente aqui mesmo, porque, como eu já disse, não quero prolongar muito o vídeo. Mas, basicamente, o funcionamento é o mesmo. Eu vou ter, no final, uma lista de tarefas retornadas de algum local. E a forma que eu exibo essas tarefas é da mesma forma que eu vou mostrar aqui agora. Então, eu volto para o template para a gente exibir essas tarefas. Eu tenho um código-fonte aqui já pronto, vou colar e vou explicar para vocês. No curso, a gente faz todo o código manual, todo passo a passo do código, a gente vai fazendo junto, né? Para vocês poderem absorver melhor. Mas aqui, para poder agilizar o vídeo, eu já trouxe tudo pronto para a gente só explicar. Então aqui eu tenho uma action bar, que a gente já viu que é a barra do topo aqui da página do aplicativo. E no caso vai ter uma classe action bar, que é para configurar o tema, e um título, no caso, lista de tarefas. Aqui é uma outra stack, como eu já falei, imagine essa stack como se fosse uma div, agrupadora aqui de elementos. Então dentro dessa stack eu tenho alguns elementos, é melhor eu rodar aqui o aplicativo para vocês verem isso funcionando e eu explicar cada um desses elementos, né, com o aplicativo sendo executado, fica mais fácil de compreender. Deixa eu só ajustar aqui o código-fonte que veio com a indentação errada, agora sim está tudo certinho, certo? Bom, para isso aqui também eu conseguir acessar essa página, preciso declarar no meu app module, que eu tenho esse componente novo aqui, então venho aqui dentro do app module e importo aqui, ó. Vou fazer o mesmo esquema, né? Eu trouxe dentro da pasta Pages, eu tenho aqui um componente, a pasta Tasks, e tenho o Tasks Component, e aqui eu trago o tasks.component, aqui embaixo eu declaro ele, também explico isso no curso. Aqui no App Routing eu tenho que também trazer o componente de lista de tarefas, então aqui Tasks / Tasks Component, eu vou trazer o Tasks Component e declarar aqui embaixo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova rota, e essa rota, o path dela vai ser também tasks, é como se fosse um endereço, né? A gente não trabalha diretamente com endereços aqui, no Angular a gente trabalha, mas no aplicativo não trabalha com endereço direto. Mas para você poder fazer referência na hora de navegar, você precisa saber para qual endereço deve mandar, no caso para o path tasks, e aí nesse path tasks eu vou carregar o componente tasks component, beleza? E aí, como é que eu faço para navegar para esse tasks, já que eu estou aqui na página de autenticação? Eu vou abrir novamente aqui o componente sign-in. A gente criou aqui o método sign-in user. E aqui eu vou simplesmente fingir, né, que está autenticando, que ocorreu alguma coisa aqui para autenticar o usuário, né? E eu vou redirecionar o cara para a barra tasks, certo? Quando o cara clicar no botão de login, eu mando ele para a barra tasks. Vamos esperar aqui recompilar. Está recarregando aqui automaticamente. Vamos fingir que, né, o cara digitou aqui um e-mail e senha válido. Outra coisa, né, no curso eu explico como você validar os campos, né, tem mensagem de erro para cada campo, tem como você definir a lógica para cada validação de campo, né, o tipo de e-mail, o campo com tipo e-mail, senha, no cadastro de usuário você especificar que a senha tem que ser igual à confirmação de senha. Enfim, tudo isso também
eu explico em detalhes lá no curso. Mas aqui eu cliquei em entrar, observe que ele já navegou para o componente lista de tarefas. Eu vou voltar aqui para o Desk Components para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Então, Action Bar justamente a parte aqui de cima, né, que tem o título da página. Em seguida tem uma stack. Dentro dessa stack eu tenho uma outra stack aqui e um list view embaixo. Esse list view é um componente do NativeScript no qual você faz esse tipo de listagem aqui, ó. Você vê que você tem uma lista de coisas que você pode trabalhar, certo? E aí o que acontece? Eu tenho aqui nesse primeiro stack, né, um text field. Nesse text field tem um evento chamado return price, né, no qual eu chamo o método createTask. Eu passo aqui um new task. Isso aqui é uma referência que eu faço, uma variável local. Isso também eu explico no curso, que eu passo o próprio text field como parâmetro para esse método createTask. E aí esse return price é um evento equivalente ao apertar Enter, né? Então, para você não ter que apertar nenhum botão, assim que você digitar alguma coisa e apertar Enter, ele aciona o return price, que vai criar uma tarefa e adicionar essa nova tarefa nessa lista aqui que a gente tem. Então, esse trecho aqui de cima é esse campo aqui. Essa barra azul aqui embaixo, ó, a gente definiu usando style. Observe que isso também é muito parecido com HTML. Eu chamo aqui um border bottom color, passa aqui uma cor, e um border bottom width, ou seja, a largura dessa linha aqui de baixo, né, dessa borda de baixo. E aí ele criou essa divisão aqui para mim, e embaixo desse campo eu tenho o list view. O list view também tem algumas configurações que você passa para definir, né, como é que você quer que seja exibido cada um dos itens. A primeira coisa que você tem que passar é a minha lista de tarefas que eu criei aqui no componente, na parte lógica do componente. Então eu tenho aqui, ó, esse tasks, né? E é justamente esse tasks que eu estou passando aqui para alimentar o list view, né? Com um array de itens. Você tem que passar aqui com um parâmetro. E aqui você monta o template da forma que você quiser. Que eu montei da forma mais simples possível, que é só uma exibição aqui de itens aqui na vertical, mas no curso eu mostro como você adicionar um checkbox aqui para você marcar uma tarefa como pronta, né? Uma lixeirinha aqui do lado direito para você excluir. E quando você clica em cima de uma tarefa, ele vai para uma página de editar tarefas, que você pode adicionar prazos, né? Datas, modal de data e hora. Então, no curso tem muito mais coisas do que isso aqui. E agora vamos definir manualmente, né, alguns desses eventos, desses métodos aqui que são chamados. A gente tem dois métodos aqui. Um é createTask e o outro é deleteTask. E no createTask eu vou vir aqui também no Task Component, na parte lógica, e criar aqui um outro método chamado de createTask. Ele recebe como parâmetro o próprio text field, né? Eu passo aqui como parâmetro. Então vou definir aqui um text field do tipo text field. E aí eu importo esse tipo aqui, né, do próprio NativeScript. Eu venho aqui, importo ele, o i barra text field, o text field, certo? E aqui dentro eu posso trabalhar com ele. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente no curso eu faço uma requisição ao HTTP para criar e enviar a tarefa para o servidor e tudo mais. Só que nesse caso eu vou simplesmente adicionar essa tarefa nesse array que já existe. Então, eu vou fazer um this.tasks, né, o array de tarefas, unshift, que é um método aqui que eu adiciono itens no topo da lista, e eu passo aqui o text field. Eu vou chamar isso aqui de task field, né, para ficar mais claro aqui o campo do nome da tarefa. Task field ponto, tem um método aqui, ó, text, que ele me dá justamente o texto que tiver no campo, certo? E eu limpo esse mesmo campo. Eu venho aqui, ó, task field ponto texto vai ser igual a uma string vazia. Ou seja, assim que você adicionar uma tarefa e apertar Enter, ele vai adicionar essa tarefa aqui dentro da lista e vai zerar, né, a string. Então deixa ele recarregar para a gente poder ver. Então abriu aqui a notificação, eu vou clicar em entrar, vou digitar aqui criar um novo app, dá Enter, e ele adicionou criar um novo app aqui na lista e apagou aqui a string, né? Zerou a string. Então já vimos como adicionar uma tarefa. Vamos ver agora como excluir uma tarefa. Já existe aqui um evento, um método itemTap, também é um evento do próprio ListView, que ele identifica que um elemento está sendo clicado. Então aqui tem um delete, eu chamo um método deleteTask,
e passo o evento. O evento justamente é uma série de atributos, né, que contém aqui o índice do elemento que está sendo clicado, entre outras coisas também. Então, no caso, vou voltar aqui, vou criar um método público chamado deleteTask. Recebe aqui vários argumentos, vários elementos como parâmetro. Eu posso tipar esse elemento, mas não vou fazer isso aqui agora, não precisa. Vou definir aqui qual é a index, né? Qual é o índice do elemento. Então, a ideia vai ser o quê? O cara vai clicar numa dessas tarefas e a gente vai excluir a tarefa que ele clicou. E para isso eu vou identificar qual é o índice, um índice de um array que começa com 0. No caso, a tarefa é de 0, 1, 2, 3 até a quantidade de itens que tiver aqui, certo? Então, vou fazer um last para você definir uma variável nova. Vou criar aqui um task index, vai ser igual a args.index, né? E aí eu venho aqui embaixo e faço this.tasks, ou seja, da minha lista de tarefas eu quero remover. Para isso eu chamo o método splice, ele remove, eu passo qual é o índice do elemento que eu quero remover, no caso aqui o task index, e eu digo quantos elementos a partir desse eu quero remover, no caso somente um, ou seja, só o próprio elemento. Venho aqui, vou só exibir um alerta aqui para vocês verem, né? Tarefa removida, certo? Só para a gente fazer uma firulinha aqui. E aí pronto. Você volta aqui para o Genymotion, esperar ele recarregar o aplicativo. Mandar entrar aqui na lista. Criar aqui uma tarefa nova. Outra tarefa. E mandar excluir essa daqui que tem a barra, né? Ele excluiu e deu aqui a mensagem tarefa removida. Eu posso sair removendo todas as tarefas que eu quiser aqui agora, tá? Todas essas últimas que eu adicionei, eu removi. Beleza? Então agora para fechar eu vou só mostrar um outro recurso muito interessante que é como você gerar os ícones, né, e a página e a tela de abertura dos seus aplicativos. O NativeScript ele já tem no aplicativo deles, né, ele já gera para a gente aqui um ícone padrão, que é esse aqui do NativeScript, e a tela de abertura padrão aqui também, que é essa. Vou mostrar para vocês como é que vocês adicionam ícone e tela de abertura com a ferramenta do NativeScript, que é muito fácil, né? Eu mostro no curso como você fazer manualmente essa adição aí essa configuração de imagens e tudo mais, e eu também mostro como você fazer isso utilizando a ferramenta do NativeScript. Para isso, vou voltar aqui para o meu terminal, vou desligar aqui o NativeScript, né? E eu preciso ter uma imagem já pronta no tamanho, uma única imagem. Observe que cada dispositivo, né, ele tem, para cada plataforma, no caso Android, iOS, tem a sua forma aqui de configurar as imagens, né? O iOS tem a outra forma de configurar os assets, então é muito chato você gerar manualmente cada uma das imagens que você vai usar como ícone e como imagem de abertura. Então essa ferramenta aqui agiliza bastante o nosso trabalho. Então vocês precisam ter uma única imagem já pronta no tamanho de 1024 por 1024, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, tem essa imagem aqui já pronta que eu vou usar, tá? Um ícone com fundo transparente e vai ser a imagem do meu aplicativo. Ela tem um tamanho aqui de 1042 por 1042, mas o ideal é que seja 1024 por 1024. Mas eu vou usar essa imagem aqui mesmo, vai funcionar da mesma forma, certo? Então, com a ferramenta que o NativeScript disponibiliza para a gente, fica muito fácil gerar essas imagens de aplicativos para cada plataforma diferente, né? Ele faz tudo isso para a gente de forma automática. Vou voltar aqui para o terminal. De dentro da pasta do projeto, para gerar os ícones, você vai rodar o comando tns resources generate icons e passa aqui o endereço da imagem, no caso está aqui dentro da pasta novas imagens /app-img. Pronto. Roda esse comando, ele vai gerar os ícones e vai configurar cada ícone já dentro das pastas específicas para Android e para iOS. Tudo pronto para a gente. No tamanho que tem que ser, a dimensão certa, ele já gera tudo certinho. E aí, para gerar a imagem de fundo, eu rodo tns resources generate splashes, passo a localização da imagem, no caso aqui também nova imagens, app-ícone, eu passo aqui também um outro parâmetro que é o background, no caso a cor de fundo, né? Dentro de aspas, eu vou colocar aqui uma cor branca, no caso é a cor de fundo que fica na tela de abertura, né? No NativeScript você configura o ícone central e a cor do fundo daquele que vai ser exibida por trás do ícone central na tela de abertura. Então, rodei aqui esse comando, ele vai gerar para mim a tela de abertura com base nessa imagem aqui, certo? Essa vai ser a imagem de ícone e de abertura do meu aplicativo. Limpei aqui a tela e vou rodar agora um rm-rf platforms Android para ele remover a pasta
onde foi feito o build do nosso projeto, o build que a gente já está executando aqui no Genymotion. E aí dessa forma, quando eu rodar agora TNS Run Android novamente, ele vai refazer o build por completo. E aí todas as imagens, né, que a gente acabou de gerar vão ser recolocadas no aplicativo, então eu garanto que tudo seja feito do zero dessa forma, tá? E aí deixa ele rodar o Run Android aqui novamente, que a gente vai ver nosso aplicativo sendo executado. Eu vou fechar aqui o Genymotion, né, todas as instâncias. Observe que eu estou usando aqui o ícone do próprio NativeScript para o aplicativo ainda, né? Se você voltar aqui para a parte de instalação, você vê que esse aqui é o ícone do próprio NativeScript e a tela de abertura. Fechar aqui, e a tela de abertura desse aplicativo, observe que é essa tela daqui. Então ele vai refazer tudo para a gente com base nas nossas imagens que a gente gerou. Beleza, pessoal, ele fez aqui o build do projeto novamente e eu fechei o projeto primeiramente para exibir o ícone como ficou. Então aqui agora é o novo ícone do projeto, certo? Quando eu clico no projeto para abrir, ele abre aqui a página, mostra aqui a tela de abertura do projeto com o novo ícone, beleza? E aí agora eu consigo entrar no projeto, navegar aqui entre as tarefas que existem, adicionar aqui nova tarefa e excluir tarefas existentes, certo? É um projeto bem simples, mas que você consegue acompanhar todo o passo a passo aí. Eu vou mostrar rapidinho também como ele fica diretamente no aparelho, só um minutinho. Muito bem, estou rodando aqui agora o aplicativo diretamente do aparelho, como eu havia falado, e observe que o ícone do aplicativo já aparece aqui para a gente no centro. Vou clicar aqui para a gente poder abrir o aplicativo, e ele já mostra para a gente a tela de abertura que a gente também configurou, certo? Abriu aqui o aplicativo e é exatamente igual como a gente definiu lá. Aperta aqui o botão para a gente poder digitar o e-mail, aparece aqui já o teclado de e-mail configurado para a gente, a senha também aqui já tem a ocultação dos caracteres. Se eu mandar criar conta, que ele aparece um alerta para a gente, como a gente configurou, e eu vou clicar em entrar. Vou fechar aqui e vou clicar em entrar para a gente ir para a lista de tarefas. Ele já abriu aqui a lista de tarefas para a gente, certo? Conforme a gente definiu. Deixa eu ajustar aqui o foco. Posso montar aqui uma lista de tarefas e adicionar, né? O item já está adicionado aqui, eu aperto em cima, ele vai excluindo as tarefas, né? Conforme a gente programou o nosso aplicativo. Então é isso, vocês observam que é muito simples para criar um aplicativo. Em pouco mais de 30 minutos a gente fez a configuração do aplicativo, criou tudo e já colocou para rodar no celular. E agora eu vou voltar para a tela para a gente poder falar para vocês a respeito do presentinho, né, que eu havia prometido, né? Para quem quiser aprender com profundidade como criar aplicativos utilizando o NativeScript, beleza? Então aguardo vocês aí já já. Então, voltando aqui, como eu falei com vocês, que eu tinha um presentinho no final, né, para quem estivesse acompanhando até o final do vídeo, que é o seguinte: esse curso ele é um curso completo, onde eu ensino a fazer um aplicativo um pouco mais completo, mais baseado nesse, mas tem compartilhamento de tarefas, tem manipulação de data de hora no NativeScript, no aplicativo, né, Android, iOS. E aí o que acontece? Esse curso está custando R$ 339, mas quem estiver utilizando o meu cupom aqui do canal Descodificando, que é o meu canal no YouTube, vai ter desconto de 94% e vai sair por R$ 21. É um curso com mais de 50 horas de duração, onde eu ensino aqui Rails 5, Angular já atualizado por Angular 6 e o NativeScript na versão 4, e sempre eu estou mantendo o conteúdo atualizado, beleza? Então são 3 projetos que eu ensino nesse curso. O primeiro projeto é um back-end feito em Ruby on Rails, onde vai ser o servidor central da nossa aplicação. São mais ou menos 15 horas aqui, né, do back-end. Em seguida começa o segundo projeto, que é o front-end Angular, onde eu ensino Angular do início até o mais ou menos avançado ali, com várias técnicas de Angular que você pode utilizar nos seus projetos. E são mais ou menos 20 horas aí de Angular. E tem a parte do aplicativo móvel, que são cerca de 12 horas de
aula ensinando a parte do aplicativo móvel. Então, para quem não conhece nada de Angular, não tem problema, porque o curso já aborda a parte de Angular do início, para quem também não conhece Angular e quiser aprender. E quem já souber Angular e não quiser fazer a parte de Angular e quiser pular diretamente para o módulo do Native Script, já pode pular aqui para a parte do aplicativo móvel, certo? E quem quiser também aprender a fazer API, tem aqui abaixo o módulo aqui de back-end Ruby on Rails, beleza? Então é um curso bem completo que aborda todas as esferas possíveis aí da criação de API, um front-end web usando Angular e um aplicativo móvel utilizando Native Script. Então, quem quiser, eu vou deixar o link já na descrição do vídeo com o cupom aplicado, com esse desconto aqui, vai sair por R$21. E se você quiser também adicionar o cupom manualmente, é só inserir o cupom aqui, o canal Descodificando, beleza? Então, recomendo para quem estiver interessado em aprender mais, é um curso bem completo. Tem também aqui alguns bônus que eu também disponibilizo nesse curso, né, para quem quiser aprender um pouco mais de Ruby, quem quiser configurar aí uma máquina virtual Ruby on Rails, entre outras coisas que eu vou sempre mantendo aí atualizado nesse curso. Então esse é o presente que eu deixo para vocês aí que acompanhou o vídeo até o final, tá bom? Então até uma próxima, um abraço, até mais.